capítulo 8, e vamos ler a partir do verso de número 5, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso de número 5. Misericórdia. Diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Vá comigo agora no verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, e as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Somente até aí. E você pode ser assim. Jesus Cristo está dizendo aqui como é que a salvação ela se torna efetivada na vida de alguém que é alcançado pela graça de Deus. Nós queremos falar sobre salvação efetivada. O que é salvação efetivada? Quando você conhece a palavra, quando você recebe a palavra, quando a palavra tem autoridade sobre você, quando você interage na vida guiado por essa palavra, então você vai ter vitórias na vida. Isso é salvação efetivada. Então Jesus Cristo está dizendo por que muita gente que recebe a palavra, crê na palavra, contextualizando, dentro da nossa realidade, nós poderíamos dizer, alguém que aceita Jesus, levanta a mão, se torna parte de uma igreja, se torna ativo até mesmo dentro de uma igreja, ou seja, tem uma função, tem um trabalho dentro da igreja, mas a vida dele não muda e ele não muda. Ele continua sendo a mesma pessoa, escravizada, complexada, traumatizada, cansada, grossa, sem amor, cega. Por que isso acontece? Aí Jesus Cristo está dizendo ali. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela foi enviada. A palavra de Deus é Jesus Cristo, amém, gente? Amém. A palavra de Deus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do único de Deus. Presta atenção. A palavra de Deus, ela foi mandada para a terra, ela foi revelada aos seres humanos para quebrar o domínio dos demônios na vida das pessoas, para quebrar o domínio da alma das pessoas sobre a existência das pessoas. A palavra de Deus não foi enviada só para quebrar o inferno. A palavra de Deus foi enviada para quebrar os enganos da minha alma. E existe uma coisa que você precisa entender: nem a sua alma e nem os demônios pode ser modificada por nada a não ser a palavra de Deus. Os demônios, eles não se incomodam com religião. Uma pessoa pode ter qualquer religião, até evangélica, mas se esta pessoa ela não se orienta pela palavra, ela não destrói os demônios e ela não muda, o ser dela não se liberta. Entende? Então a gente precisa entender que somente a palavra de Deus tem poder para arrebentar com os enganos do nosso coração e arrebentar com o controle dos demônios sobre nós. Quando é que eu sei que a palavra de
é ser o que a palavra diz que eu sou e fazer aquilo que a palavra me manda fazer. O homem, ele é o que ele faz, ele não é o que ele fala. Ele é o que ele faz. Jesus Cristo disse assim: pelos frutos se conhece a árvore. Palavra praticada, palavra que brotou e que vingou e que produziu fruto. Palavra não praticada, palavra que até chegou até você, até caiu na terra, porém o diabo roubou ela. O verso 12: as que caíram, falando da semente, a semente é a palavra, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Ou seja, a pessoa escutou, a pessoa entendeu, a pessoa pode ter até aceitado, a pessoa pode ter se agradado, a pessoa pode até se identificar, mas o diabo, vem o diabo e tira a palavra de dentro do coração das pessoas. Por que nós desprezamos a palavra de Deus? É uma pergunta boa, né? Pastora, por que as pessoas ouvem e elas desprezam a palavra de Deus? Então, a gente precisa entender que quando nós nascemos, nós desenvolvemos mecanismos psíquicos. O que é um mecanismo psíquico? É uma forma de você interpretar a vida, lidar com as faltas, lidar com as dores, lidar com os desprezos, para não morrer e nem enlouquecer. A psicanálise chama essa forma de operação do psiquismo de mecanismo de defesa. Então, o mecanismo de defesa não é o demônio. O mecanismo de defesa é um processo natural do psiquismo. O mecanismo de defesa, no primeiro momento, ele não é uma coisa ruim. Ele aparece como uma forma da pessoa sobreviver àquilo que ela está passando. E esses mecanismos, eles passam a ser muito importantes para as pessoas. E passa a ser a maneira da pessoa manifestar a sua personalidade. Ele se torna um lugar de segurança de onde a pessoa existe. Tem a ver com a lógica que ela interpreta da sua existência do mundo, para não morrer diante a desprezo, abandono, a ameaça. Normal, isso não é uma coisa anormal. Mas quando a palavra de Deus é ouvida por você, a função da palavra de Deus é quebrar esse mecanismo de defesa. Só a palavra de Deus tem o poder de quebrar este mecanismo de defesa. Quando a pessoa escuta a palavra de Deus, ela diz assim: olha, não tem lógica nenhuma, eu vou me arriscar. Não, peraí, isso que está sendo pregado para mim não vai fazer nenhum sentido. Como que eu vou abrir mão de uma coisa que me protegeu até hoje? Eu sempre agi assim, sempre deu certo para mim. Este é um conhecimento inconsciente. A pessoa sabe que ela tem uma maneira de ser, que ela tem uma maneira de pensar, que ela tem uma maneira de lidar com a vida. Não, ela não sabe que é uma maneira, que ela é apegada àquela maneira. Pessoas que desenvolvem o
rebaixamento do outro para esconder dele mesmo o pouco valor que ele acredita que tem. Tem pessoas que são assim, né? A gente chama de pessoas tóxicas. Aí você fala assim, pastora, mas ela teve uma vida tão sofrida, né? Ela foi abandonada, ela foi espancada. Eu sei, tem uma história triste ali. Mas e aí? Como é que você vai deixar a pessoa ficar junto com você e te destruindo o tempo todo só porque ela sofreu? Quando você recebe a palavra de Deus, você precisa assimilar a palavra de Deus. Parar de julgar os outros. Já viu pessoas, presta atenção, é batata. Quanto mais legalista uma pessoa, o que é legalismo? Quanto mais ela se escandaliza com o erro do outro. Eu falei, nossa, a fulana faz isso. Tudo muito grande. Sabe? Pior ela é. Quanto mais ela fala que ela é defensora da família, vai ver. Vai lá ver os defensores da família. Como é que eles tratam a família. Mas há uma necessidade. E o pior, essa pessoa acredita. O defensor da moral e dos bons costumes. Vai ver. Ela precisa colocar o peso do outro, que é para não aparecer para ela o pouco caráter que ela tem, porque ela não quer lidar com a verdade dela. O mecanismo de defesa esconde dela o canalha, o crápula, a pessoa sem ética, a pessoa covarde que está ali dentro. Não, pastor, é porque eu não faço, porque eu tenho responsabilidade, porque nada, um covarde mesmo. Mas você está entendendo que o mecanismo de defesa não deixa você ver as razões pelas quais você faz o que não é para fazer e não faz o que tem que ser feito? Você valoriza demais o que você passou, o que você sofreu, e você não consegue ver o outro, cara. Tu é um egoísta de marca maior. Você não calça o sapato do outro, você usa o outro. Tu é um preguiçoso. Mas esse mecanismo não deixa você ver. O mecanismo diz para você que o que você passou justifica a tua negligência, que é autopreservação. Falta de amor é autopreservação. Mecanismo de defesa. Quando a palavra do Senhor é pregada, grava isso, pregada, não é lida não. Eu vou falar sobre a diferença da palavra lida e da palavra pregada. Quando a palavra do Senhor ela é pregada, ela tem o poder de quebrar esse mecanismo de defesa. Fala, pastora, foi Jesus. Vou até ler o 12 de novo. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, presta atenção. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e sejam salvos. A pergunta, pastora, por que Deus permite que o demônio roube do coração a palavra de quem ouviu? As pessoas têm mania de perguntar, né? Pastora, por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus permite? Por que Deus, né? Deus não é poderoso? Deus poderia ter salvado, Deus poderia ter feito, Deus poderia ter preservado. Já se fez essas perguntas? O que Deus permite? Que Deus não livra tantas coisas
Por que Ele permite tantas outras? Deixa eu dizer uma coisa para você. A maior luta do Espírito Santo não é contra os demônios na tua vida. A maior luta do Espírito Santo é contra a sua personalidade. Sabe por quê? Porque o Senhor nos criou dotados de uma coisa chamada livre-arbítrio. Liberdade de escolha. Ele respeita a minha escolha. Ele não invade o meu coração. Ele não opera dentro de mim aquilo que eu não dou espaço e ajudo ele a operar. E não colaboro com ele. Por que o diabo tem o poder e Deus permite que ele roube a palavra que foi entendida e caiu no coração? Porque ela não foi amada e nem crida em primeiro lugar. Porque ela não foi desejada em primeiro lugar. Porque ela foi desprezada. Palavra desprezada é palavra que o demônio rouba de você. Você sabe qual é a diferença entre a palavra, a Bíblia lida e a Bíblia pregada? Sabe qual é a diferença? Quando você lê, você se instrui, você entende o projeto de Deus, Deus fala com você, você precisa ler a palavra. Mas quando a palavra é pregada, ela é pregada mediante a um dom que vem de Deus e é dada ao pregador. Você entendeu isso? Ninguém prega a palavra de Deus se Deus não lhe der o dom de pregar. Eu posso dizer para você que eu tenho essa experiência assim, vivida. Eu fiz uma faculdade de teologia, 4 anos no banco de uma faculdade estudando. E estudei com os maiores teólogos e estudei, né, os sermões, os discursos feitos pelos melhores, os grandes homens de inteligência brilhante. Se tem uma camada da intelectualidade, né, que é muito bem formada, são os teólogos, você sabia disso? Teólogo entende de tudo. Um bom teólogo, ele é um gênio. Ele entende de tudo, ele estuda tudo. Então, eu estudei com pessoas muito bem formadas e muito capacitadas. E essas pessoas, elas pregavam e nada acontecia. E eu, estudante de teologia, sem nenhuma, eu estava estudando, não tinha formação nenhuma, ia pregar sermão para ganhar nota e chorava. O teólogo chorava, o professor chorava, o diretor. Por quê? Fala, pastor, que você prega bem aqui? Ah, eu não prego, você está brincando, né? Eles pregam bem. Eu não. Só que o dom de Deus traz o poder, ativa o poder para aquele momento da palavra. Deus é fiel ao seu dom. Um dom de Deus é Deus se movendo. Dá uma olhada, as pessoas que vêm muito aos cultos são pessoas que começam a crescer. Ela começa a parar de vir aos cultos, ela começa a cair. Pô, observa. Observa. Por quê? Porque é comunicado o poder da palavra para quebrar o teu coração, para quebrar o controle do diabo sobre você. Porque aonde que o diabo atua, o que você acha? Nos mecanismos de defesa. Onde que você acha que ele atua? Aonde você não está em você. Sabe o que é um mecanismo de defesa? É uma forma de você sair
da realidade. Você entendeu? Você não vai rasgar dinheiro, você não está jogando pedra em avião, nem achando que acertou. Mas, concernente aquilo ali, você está fora da realidade. E o diabo atua dizendo para você, age desse jeito. Ele lança setas, ele lança flechas, ele te influencia. Age assim. Se alimenta disso. Não confessa, não. Vão julgar você. Alimenta a tua vaidade. Esconde o que você fez. Joga debaixo do tapete. O tempo vai passar. Vai ficar tudo bem. Sabe qual é o problema da palavra de Deus? Quer saber? Ela não é compatível comigo. E ela não é compatível com você. Qualquer religião, filosofia pode ser compatível comigo ou com você, mas a palavra de Deus não. Sabe com quem que a palavra de Deus é compatível? Sabe qual é o único ser humano que é compatível com a palavra de Deus? Sabe como é que é o nome dele? Alguém sabe? Jesus Cristo. É o único que é compatível com a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela chega para mim, ela não chega para concordar comigo. Ela não chega fazendo uma lógica para mim. Ela não chega para somar ao que eu sinto, ao que eu quero. Ela chega como é o símbolo da palavra mesmo? Espada. Sabia que a palavra de Deus, o símbolo dela é uma espada? Quando Paulo fala da armadura espiritual em Efésios 6:10, ele fala que a espada é o Espírito. E o Espírito da palavra, o Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo. A palavra é uma espada. Jesus diz assim, eu não vim para trazer a paz. Ele diz assim, eu vim para trazer o quê? Quem sabe? Espada. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer separação. Eu vim cortar aquilo que você acha que não tem que ser cortado nunca. Eu vim para cortar vínculo entre pai e filho. Mas que é isso, Senhor? Como assim? Eu vim para mostrar para você que ninguém vai te representar diante de mim. Que você não nasceu para a glória de ninguém. Que ninguém vai ser capaz de construir dentro de você um amor próprio. Colocar teu ego de um tamanho compatível com a realidade. Só eu. Você entende isso ou não entende isso? Palavra. O problema é que se você não obedece à palavra, a palavra ela vai ser desbancada. Você entendeu isso? Ou você coloca em prática, ou você, dentro do seu coração, né? Ou você recebe o poder da palavra, ou você recebe o teu ego, as tuas defesas e o diabo através delas. Poxa, pastora, você está falando assim, né? O que você está dizendo? Né? Quando o apóstolo Paulo fala assim, até quando você vai recalcitrar contra os agrilhões? Até quando você vai ficar lutando contra a palavra? Até quando a palavra vai ter que vir sobre você como um agrilhão para te dominar? Até quando você vai ficar sendo desse jeito, pensando dessa forma, achando que essa maneira errada de ser, de perceber e viver é aceitável por Deus? Até quando? Até quando você vai resistir? Até quando você não vai buscar? Ou até quando você não vai se lançar diante do Senhor? É interessante, né? Quando a palavra de Deus diz que é melhor estar no velório do que numa festa.
Como é que você... Pastor, o que a gente aprende num velório? O que a gente aprende num velório? Pelo amor de Deus, pastora. O que a gente vai aprender num velório? Que você não vai ficar aqui para sempre. Eu estava vendo a entrevista de um empresário muito famoso aqui no Brasil, que descobriu um câncer na bexiga. Um homem de fala muito, né, um homem muito bem posicionado, muito rico, transita bem em quase todas as áreas, um homem de mídia, um homem de fama, pai. Ele foi pai aos 67 anos, eu acho, 65, uma coisa assim. E ele é viciado em novos projetos, em coisas novas, porque ele acredita, né, que quem tem projetos não envelhece. E aí eu vi uma entrevista dele para um grande jornalista brasileiro, e o jornalista perguntou assim: quando você recebeu essa notícia, o que isso te comunicou? E ele respondeu assim: que eu não vou ficar aqui para sempre, que eu tenho um tempo para estar aqui e que eu posso ir embora daqui a qualquer momento. Você acha que precisa de um câncer para você saber disso? Um homem que se diz inteligente, intelectual, com não sei quantas faculdades? Você está entendendo como a tua mente te enlouquece? Você está entendendo como é que a tua mente te enlouquece? Te faz achar que você vai dar conta de coisas que você não dará. A gente precisa entender que a palavra de Deus, ela tem que trazer para o meu coração paz. Paz. Quando você tem paz, você está correto. Não tem paz, não está correto. Está fora do prumo. Jesus Cristo assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Peraí, como que a palavra de Deus, ela traz paz para mim? Porque ela é a única que tem força para eliminar dentro da minha alma a força do medo, a força da dor, a força da tristeza, a força da indiferença. Se eu deixar. Se eu não deixar, pessoas que às vezes ficam para trás. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso de número 1, ele fala sobre uma realidade que precisa estar muito bem clara para os cristãos. Ele diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entraram no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou: o sétimo dia, nessas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da sua desobediência. Vamos lá? O cristão gosta muito de falar de promessa.
mas ele não consegue romper um limite por causa de uma promessa. Entende? Ele não consegue lutar adequadamente contra uma tentação. Ele não consegue se calar. Ele não consegue falar o que é devido a ele falar. Ele não consegue se direcionar pela fé. Mas ele diz que tem promessa. Fala assim comigo, igreja. As promessas são ligadas à obediência. Sem obediência não tem cumprimento de promessa. Consegue entender isso? Toda vez que alguém te entregar uma profecia e disser que Deus tem uma promessa para você, se não disser para você o que é que você tem que fazer, esquece. Não foi Deus que falou. É palavra. As promessas estão ligadas à obediência. Quando ele fala de descanso, ele tanto está falando da eternidade, como ele está dizendo de nos encontrarmos descansados na palavra da fé. A fé tem que ser para você um descanso. A voz de Deus tem que fazer você descansar. Uma música que eu gosto muito, né? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos guiar, sim, sossegai. É disso que Paulo está falando. A palavra tem que te fazer acalmar. Os discípulos estavam dentro de um barco, no meio de um mar revolto, no meio da noite, desesperados e apreensivos. Jesus dormindo. Messi, acorda, acorda. O senhor não se importa. O senhor não se importa que a gente vai morrer. A apreensão durou até ali. Quando ele abre a boca e diz assim: as ondas, até os ventos, eles obedecem à minha voz. Acabou. Acabou. O crente precisa ouvir Deus falar dentro do espírito dele, através da fé. Ou o crente aprende a identificar quando Deus fala dentro do espírito, através da fé, ou ele vai virar um religioso, um legalista, estabelecido nos seus mecanismos de defesa, guiado por Satanás, sem paz na alma, indo para o inferno e perdendo tudo que Deus tem para ele. Agora, poxa, pastora Cris, eu vim aqui terça-feira, a gente está na campanha, né? Domingo começa a campanha virada. Eu pensei que eu fosse ouvir uma palavra refrescante. Essa é refrescante. Ele não tem palavra mais refrescante do que essa. Dê ouvido à fé e as promessas vão chegar para você. É certo. Isso é refrescante. Isso acalma, isso traz ânimo novo. Porque às vezes, presta atenção, porque às vezes recebemos a palavra, sabemos da promessa e nos cansamos, perdemos a paciência, não conseguimos, sair daquele lugar. Por quê? Tiago, capítulo de número 4. Eu tenho falado muito soberba, né? Arrogância, né? Arrogância, soberba. O que é soberba? É quando você recebe dos seus mecanismos de defesa a afirmação da sua identidade.
Você entendeu o que é soberba? Seu mecanismo de defesa diz o que para você? Você está cansado, você é muito legal, você é abandonado, você não é considerado. Aí você traz um cansaço assim, não é isso? Vamos parar por conta disso, tá, pastor? Por que você vai parar? Você não foi chamado para emitir opinião, você foi chamado para obedecer a palavra. Ou você é um servo ou tu não é nada. Isso é soberba. Olha o que Tiago fala. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas que não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam? Vocês vivem a lutar e a fazer guerras e não têm porque não pedem? E quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres? Volta para mim, Bia, adianta para mim no verso 6, deixa eu ver. O 8. Aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhação. O que é a soberba? A soberba é... De onde vem os cansaços? Você se cansa a ponto de querer parar? Pastora, eu não sou soberbo. Porque as pessoas pensam que o soberbo é aquele arrogante de nariz em pé que anda muito arrumado, né? Que humilha os outros, que fala alto. Você sabe o que é arrogância? É quando você não faz o que a palavra que você conhece te manda fazer. Sabe o que é humildade? É quando você consegue obedecer a palavra do Senhor como ela deve ser obedecida. Humildade não tem a ver com falar baixo, humildade não tem a ver com cabeça baixa, com olhar. Isso é complexo. É diferente. Trauma? Não. Sabe, quando a gente julga os outros, se julga melhor que o outro, você faz isso? Soberbo. Você se cansa das coisas, soberbo. Você tem a sua preocupação com a vida é maior do que a preocupação em preservar a palavra que foi ministrada pela fé no seu coração. Soberbo. Isso é soberbo. Pastora, fala de uma maneira diferente, mas não fala de soberba não quero ser, não. Fala então só o que é humildade, para eu saber se eu me encaixo, né? Fica melhor. Vamos lá. Humildade. Humildade é quando você tem inteligência emocional. Pastor, mas o que é? É resiliência? Mas tem uma maneira mais fácil ainda de entender o que é inteligência emocional. É saber que Deus sempre está certo. Quem é o resiliente? Quem é o que vence o cansaço? Quem é o que não julga os outros? Quem é o que sempre que nunca retrocede, que não para? Não é o que não se cansa, não é o que não se enfada, não é o que nunca desconfia, não! É aquele que sabe assim, quem é que está certo? Deus. O resiliente. O resiliente é aquele que sabe que Deus está sempre certo. O humilde é aquele que sabe que Deus está sempre certo. Volta lá no verso 6, Bia, para mim, para a gente encerrar. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você entendeu isso? Deus concede
mas Ele nos concede uma graça maior. Você entende que tem uma graça maior? Que há diferença em níveis de graças que são recebidos? Tem gente que recebe graça em ml, né? 5 ml de graça. O outro 10 ml de graça. Mas ele pode ter 500 ml de graça. Pastora, eu quero 1 litro de graça. Ótimo! Tá aí, ó. Deus se opõe aos orgulhosos. Dá uma olhada para você. Suas rabugices, sabe, gente rabugenta em excesso? Tem gente que é rabugenta, tem. Pastor, o que é rabugice? Soberba. Chatice. Tem gente que é chata, niquenta. Você não consegue caminhar. Falando. Você leva a palavra. Jesus. Ele quer dar certo. Ele não quer se render. Ele quer usar a experiência dele como sendo maior do que a graça e o amor de Deus. Em nome de Cristo, isso é soberba. Samuel falou que idolatria e feitiçaria é obstinação e rebeldia. Obstinação e rebeldia. Tem gente que até entende a palavra, mas quando ele está dentro da situação, esquece o sentimento, a convicção governa ele. Sabe como é que você... sabe quem é que consegue alguma coisa com gente assim? Gente que tem autoridade espiritual para quebrar aquele demônio. Tem gente que fala assim, pastora Cris, a senhora tem um perfil universal, né? A senhora conversa com gente assim, com gente assada, gente que não escuta ninguém, escuta a senhora. Que temperamento universal o quê? É o Espírito Santo. Você consegue diálogo com alguém? Ou você fica ali engastalhado, juntinho ali? É isso? Você não consegue se entender com nada nem com ninguém? Né? Parece a gangorra. Autoridade espiritual. Que aí você serve. Você leva a palavra. Você não tem pretensão. Você não quer obrigar ninguém. Você conhece os limites. Você sabe que se a pessoa escolheu o demônio ou ela mesma, Deus não vai. Então você não tem necessidade de ficar perturbando, repetindo, nem teimando, nem criando confusão. E você pega as brechas e as oportunidades e leva a palavra da revelação. Que o Espírito Santo fala com mais poder, mais força. Se coloque de pé. A campanha da virada está chegando. E a campanha da virada implica em receber uma direção para nortear o ano inteiro de 2023. Levanta a tua mão direita para o alto. Fala com o Espírito Santo que você precisa falar com ele. Você precisa escutar ele. Fala, Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode estar falando e eu está indo cuidar das minhas coisas, do meu jeito. Pede ao Espírito Santo para visitar seus mecanismos de defesa. Pastor, como assim? É as suas doideiras. Aqui que é mesmo que é para ele visitar, né? Eu não gravei mecanismo de defesa. Não, é doideira. Aonde você saiu da realidade? Fala, Espírito Santo, eu sei que eu saí da realidade. Porque todo mundo sai. Isso é padrão. Todo ser humano sai, que a gente não dá conta. A gente não dá conta. Mas foi mandada para a terra, do céu para a terra, a palavra da verdade. Que tem o poder de quebrar essa barreira. E eu tenho que ver, eu estava era doido mesmo.
e querer mudar. Fala, eu tenho que ver, eu estava doido. Olha, Senhor, as doideiras. Fala, Senhor, mostra para mim loucuras que eu fiz esse ano. E talvez você nem pensou que era loucura. Você entendeu? Você fez lá no teu mecanismo, na tua lógica, com o demônio te guiando sem você saber. Fala, Espírito Santo, domingo começa a campanha da virada. Domingo. E eu preciso receber uma palavra de fé. Eu preciso receber uma esperança viva. Aqueles que se humilham diante do Senhor recebem uma porção de graça maior. Eu estou aqui, mão levantada e coração aberto. Senhor, eu estou disposto a ver onde eu sou doido, maluco. O demônio tem roubado. O Senhor já falou comigo, o demônio roubou. Ó, o Senhor te abriu a porta de um ministério para você plantar. O demônio foi lá e roubou. Ah, pastor, e por que eu perdi a vontade? Porque o demônio roubou. E por quê? Porque você desprezou. É forte. Pelo amor de Deus. Deus te derramou um óleo na tua cabeça. Tu é um obreiro. Tu é uma obreira. Mas quando vai falar com você, é mais tantã. Às vezes até porque eu incrédulo. Por quê? Tem foco de doideira que a palavra não entra. E aí quando você vai ver o seu lugar lá em cima, tá lá embaixo, sabe? Aquele obreiro de luz, quase nenhuma, luz apagada. Obreiro a luz de vela, pronto. Pastor a luz de vela, uma lamparininha só. Este demônio que tem roubado do teu coração, eu quero pegar esse capeta. Fala, Senhor, quem despreza a palavra sou eu, mas quem pega é o demônio. E eu quero que o Senhor pegue o meu desprezo e o demônio. É simples. Eu estou abrindo espaço para o Senhor pegar o meu desprezo pela tua palavra, porque eu quero saber que eu estou desprezando e eu preciso me arrepender. Fala com ele. O Espírito Santo está aqui. Eu vou chamar a pastora Priscila para fazer uma oração. Firma a tua fé. Presta atenção na oração dela. O Senhor deu um dom para a pastora Priscila. Ela liga o natural com o espiritual. Ela tem esse dom. E ela vai pedir pela igreja. Une a tua fé dela agora. E fala, Senhor, eu quero unir a minha fé. Eu quero clamar junto com ela. Porque eu não vou nadar e morrer na praia. Hoje essa realidade está ficando para trás. Aqui eu quero perder aquele complexo de filhote de passarinho, biquinho aberto, só recebendo a unção, a vitória, a direção. Não, que isso, querido? Que isso? Vou te empurrar do ninho. Vai voar, águia. Vai voar. Vai alcançar lugares mais altos. Fala, Senhor Jesus. Eu ligo a minha oração e a minha fé. Senhor, meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor nesse momento, olhe para as nossas vidas, visita o nosso coração, visita o nosso interior. Meu Deus, visita, meu Pai, todos os focos de soberba, de altivez, que tem impedido, meu Deus, o Seu Espírito Santo de agir em nós. Meu Deus, que o Senhor nos ensine, meu Pai, a nos humilhar, a nos render aos Seus pés. Meu Deus, tudo aquilo que impede, meu Pai, a soberba que está impedindo de nos ocuparmos dos lugares que o Senhor tem para as nossas vidas, de ocupar aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor venha fazer cair por terra em nome do Senhor Jesus. Nós queremos rejeitar isto nesta noite. Nós sabemos, meu Pai, que há um mover diferente neste lugar. Meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, ela ilumina os nossos olhos e às vezes, meu Pai, o nosso próprio coração
nosso rochedo. Seja o nosso lugar seguro. Seja a nossa vida. Remove a transgressão. Pede para Ele. Remove o poder da transgressão. Tira de mim toda transgressão, para que eu possa servir-te, servir do teu amor aos meus irmãos e achegar-me bem junto a ti. Retira de mim toda transgressão, para que eu possa servir-te, servir do teu amor aos meus irmãos e achegar-me bem junto a ti. Chama o nome dele agora. Jesus, eu quero servir-te. Jesus, eu quero servir a ti. Levanta a sua mão direita agora mais alto. Vou encerrar a reunião. Fala, unge os teus ouvidos. Fala com ele. Fala como falou o profeta. O profeta diz assim: instruiu ao Samuel, né? O sacerdote Eli. Ele disse assim: ó, quando você ouvir a voz chamando pelo teu nome, o Senhor vai começar a te chamar. Coisas específicas que Ele quer tratar com você, te consertar, que Ele quer colocar na tua mão. Você crê nisso ou não? E quando você entender que Deus está falando, é forte, gente. O Eli disse assim: ó, você fala assim, Samuel, quando a voz te chamar. Fala comigo, igreja, fala. Que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Que eu vou obedecer. Mais uma vez, fala, Espírito Santo. Custe o que custar. Ainda que seja a minha vida. Fala, Espírito Santo. Que eu vou obedecer. Ainda que eu morra. Te obedecer. Eu vou sabendo que valeu a pena a luta. Eu sou essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Sobre você, levante a luz do seu rosto. Te dê a paz. Deixa eu te falar uma coisa. Prepara o coração e o ouvido. Tem coisas grandes chegando. Direções fortes chegando. E nós vamos executar. Vou repetir. E nós vamos executar. Cumprimente a pessoa que está do seu lado.